Algumas cidades, de uma maneira muito teimosa e rebelde, conseguem atrair o juízo do Senhor. Sodoma foi uma cidade assim. Gomorra extrapolou todos os limites, e o fim de Sodoma e Gomorra foi muito trágico. Há uma cidade na Bíblia chamada Jericó. Você já deve ter lido sobre ela, ouvido sobre ela, cantado sobre ela. Há uma canção antiga que dizia que havia um homem humilhado, solitário, desprezado, pois não tinha como ver a glória de Deus. Seu nome era Bartimeu. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Essa cidade maldita, amaldiçoada por Josué, no capítulo 6, é o lugar onde Jesus vai visitar. Você não quer na sua vida ninguém maldito. Você não quer nada maldito perto de você, nem na sua casa, nem na sua vida, nem na sua história. Você quer distância, porque isso pode contaminar você. Aqui nós encontramos Jesus entrando numa cidade que recebeu uma palavra que foi enviada contra as agressões, as infrações, os pecados que ela cometeu. E Jesus, ele quer provar algo, não só para a cidade, mas ele quer provar algo para você e para mim, que não existe ninguém que não pode ser encontrado com Deus, não existe maldição que não pode ser quebrada, não existe praga que não pode cessar, não existe desgraça que não pode ser retirada, não existe uma vida tão perdida que não pode ser salva. Diz assim em Lucas capítulo de número 18, quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem. Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. Uma cidade excluída, com um homem excluído à beira do caminho, um homem cego, impedido de se aproximar de Deus, dentro da lei mosaica, dentro de um pedaço da lei do Levítico, uma pessoa que tinha uma impureza, que tinha uma lepra, que era aleijado, que era cego, que tinha um defeito, era impedido de se aproximar daquele culto. Ele estava à margem do caminho. Ele é um homem sem nenhuma esperança. Ele é pobre, muito mais do que pobre, ele é mendigo, muito mais do que mendigo, ele era cego. Ele é um homem que não consegue suprir nem sua própria vida, quanto mais ganhar a eternidade. Mas ele ouve algo, ele ouve um burburinho na cidade, e aquele homem, o mais excluído, aquele homem, o mais segregado, aquele homem, o mais maldito, aquele homem dentro da cidade amaldiçoada, aquele homem com aquela história perdida, no meio daquele buraco, aquele homem é visitado por Deus. Tem lugar aqui, ó. Pode sentar aqui. Pode sentar aqui na frente. Aquele homem é visitado por Deus, e mais do que isso, ele é ouvido por Deus, e mais do que isso, ele é abençoado por Deus. Isso vai deixar a cidade em polvorosa. Jesus entra no capítulo seguinte, ele está entrando em Jericó, na porta de Jericó, há um homem amaldiçoado, e aquele homem já de cara, Jesus, ele já está anunciando o que ele é capaz de fazer. Jesus está dizendo: ó,
ninguém que vem a mim, vai ficar do mesmo jeito. Não existe ninguém que tenha um encontro real com Jesus, que não vai ter a sua vida transformada. Ele dá uma boa notícia para a cidade, e a cidade diz, o Salvador vem aí. E no meio dessa cidade, além desse rico, além desse pobre, tem um homem que é podre de rico. O nome dele é Zaqueu. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu. Deus, ele enxerga pobres, mendigos, amaldiçoados. Deus enxerga homens saudáveis, ricos e transbordantes. Deus não fica enxergando como quem diz, esse aqui eu quero abençoar e aquele ali eu quero ignorar. Esse aqui eu quero visitar e aquele ali eu vou fingir que eu não vi. Os olhos do Senhor estão por toda parte. É assim que Deus, ele se mostra, como que ele não perde a gente de vista. A gente acha que Deus perdeu a gente de vista. A gente acha que a nossa condição financeira, a nossa condição social, a nossa saúde, nos colocam longe ou nos afasta de Deus. Nos mantém perto ou longe de Deus. Mas esse homem rico, esse homem podre de rico, ele também estava longe. Ele era o manda-chuva, ele era o príncipe, ele era o chefe aquele que a gente chama na Bíblia de publicano. Ele era chefe daqueles que cobravam impostos. Há um problema grave aqui. Os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. E esse judeu fez um acordo muito lucrativo com Roma. Roma precisava coletar os impostos daqueles povos que eram capturados, que eram oprimidos, que faziam parte do Império Romano, para encher os cofres de César. Então ele pedia a colaboração de alguns homens, alguns contadores, economistas, matemáticos, comerciantes, lá com seus negócios, venham cobrar impostos em meu nome. E Roma deixava uns soldados à sua disposição, porque se alguém não quisesse pagar, eles usavam a força bruta. Para você hoje, que pagou o IPTU, que pagou o IPVA, que paga o ICMS, que paga o INSS, é apenas mais uma das obrigações dentro daquilo que o Estado ordena, e é a lei do nosso país. Mas naquele tempo não. Roma falava assim, tantos por cento daquela colheita, daquela riqueza, aquilo é meu. Então o cobrador de impostos falava assim, quando você colheu 100, 20% é de Roma. Só que Roma falava assim, o que você pegar para você, fica no seu bolso. Então além dos 20, eles pegavam 30. Pegavam mais 10, mais 5. Eles estabeleciam regras contratuais, eles diziam, e vai pagar. Zaqueu era rico, Zaqueu era podre de rico, Zaqueu estava no topo da cadeia alimentar. Ele era um homem que ao mesmo tempo, ele conseguia ficar rico, mas ele conseguia ser excluído. Ninguém chamava ele para uma festa, vamos comer uma pizza com guaraná? Ele ficava à margem daquilo que as pessoas podiam tê-lo como amor. Ele era absolutamente rejeitado. Esse homem, que era o manda-chuva, também era conhecido por ser um famoso pecador. Está aí. De um lado, um aleijado, maldito, dentro da cidade maldita, um cego, um homem pobre. E do outro lado, um homem rico, um homem farto, um homem chefe, um homem que tinha empregados e um homem que mandava em tudo. Esse famoso pecador fica de um lado, e aquele famoso esquecido, Bartimeu, fica do outro lado. E Jesus vai mexer nas duas histórias, para que você entenda que a salvação, ele vem para todos. Esses homens sem chance de salvação, Zaqueu, aliado de Roma, um inimigo, no topo da pirâmide social, com os bolsos cheios, um traidor odiado, considerado como um criminoso. A gente hoje pode reparar um traficante de drogas,
alguém que se mete com corrupção. Você quer corrupto perto de você? Você não quer alguém que tem fama de ser um assaltante, um criminoso? Esse era um homem rejeitado pelo povo. Todavia, tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Ele tenta se aproximar. E quantas vezes a gente quer se aproximar de Deus e a gente acha que a gente é pequeno demais? Deus não me vê, Deus não me enxerga, eu cometi atos baixos demais, a multidão, tem tanta gente para Deus visitar. Hoje tem guerra na Ucrânia, hoje tem guerra no Irã, hoje a gente tem fome. 23 milhões de brasileiros continuam vivendo à margem daquilo que podiam viver. Deus tem tanto problema, e eu fico me comparando, e digo, Deus não tem tempo para mim, Deus não me vê, Deus não vê os meus problemas. Você se compara, você se coloca numa balança e diz assim, Deus precisa entregar mais para um e menos para o outro, e você começa, você mesmo a se excluir. Esse homem, chamado Zaqueu, ele quer ver de perto, e ele prepara um espaço mais confortável para ele. Ele vai subir num sicômoro. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Esse homem é muito inteligente. Ele sabe que há um dia, e nesse dia ele ouviu uma notícia de que um cego, um desprezível, um maldito, estava no lugar onde Jesus passava, e Jesus ia passar por aquela cidade. A cidade tem uma rua principal, e tem nessa rua principal um início, onde ele fez um milagre, com alguém que não tinha esperança de milagre, com alguém que não podia ver, com alguém que não podia enxergar, e com alguém que não merecia. Aí ele fala assim, eu vou para o final da cidade. Jesus vai passar, é um funil. Ele vai passar por ali, eu quero chegar perto dele. Ele sobe então na figueira brava, achando, já que Deus não vai me ver, eu vou tentar ver Deus. Mas aí ele se encontra com Deus. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Não há nada nessa vida que você tenha feito que possa excluir você de Deus. Não há nada de mal que você tenha feito que possa dizer assim, não, Deus, Ele não me quer. Deus, Ele não me vê, Deus, Ele não me enxerga. Eu olho para trás, eu tenho culpa. Eu olho para trás, eu vejo as grandes loucuras que eu fiz, os desatinos. Eu olho para trás, eu falo assim, não há nada em mim que possa chamar a atenção de Deus. Não há nada em mim que possa fazer com que os olhos do Senhor olhem para mim, mas aqui Deus enxerga esse homem odiado, esse criminoso. Você olha para trás e você sabe o que você fez. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem páginas na vida da gente que a gente fala assim, queria voltar atrás. Eu queria consertar isso. Eu queria não ter feito isso. Eu queria não ter desejado isso. Eu queria não ter feito essa escolha. A impressão que dá é que Deus definitivamente tira a gente do mapa da salvação, exclui da lista das possibilidades. Mas aqui, esse homem chamado Zaqueu, ele é incentivado por esse Deus que teve misericórdia daquele outro homem lá na frente, chamado Bartimeu. Mais do que isso, Zaqueu, hoje devo hospedar-me em sua casa. Há uma canção que nós cantamos sobre Zaqueu, em que a impressão que tem é que Zaqueu que diz, entra na minha casa, entra na minha vida, mas não foi isso. Foi Jesus que falou, eu vou entrar na sua casa. Foi Jesus que disse isso. Hoje eu vou me hospedar aí.
Na carta à igreja, ao Apocalipse, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém entrar, se alguém ouvir e atender, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Existe uma notícia para você aqui hoje. Deus não quer você de fora. E você acha que você vai ter que pagar caro por isso? Eu tenho uma notícia para você, já foi pago. Aquela dívida que você tinha, quando a gente peca contra Deus. E o Deus que podia te manter de fora, Ele decidiu trazer você para perto. O Deus que podia te excluir, Ele diz: eu quero você perto. É por isso que o nome é Salvador. É por isso que o seu nome é aquele que vem atrás. É por isso que Jesus diz e fala: olha, eu tenho 99, mas eu vou atrás daquela última. Daquela de número 100. Eu tenho 99, mas há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham assim: eu não preciso disso. Quem precisa disso é o Bartimeu. Quem precisa disso é o Zaqueu. Eu não preciso disso. É gente que se compara e acha que há alguma possibilidade da eternidade sem Deus, de uma eternidade sem Jesus. Jesus diz: vou na casa dele. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Mas tem gente que vai olhar para essa gente e vai dizer assim: ah lá, fez um monte de bobagem, agora está pensando que vai ser salvo. A salvação não depende daquilo que você faz, nem daquilo que você fez, e nem daquilo que você fará. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. A salvação é um presente de Deus para quem crê. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aqui não tem nenhum perfeito. Você que está esperando ficar perfeito para ser batizado, tem uma notícia que não é muito boa para você. Você nunca vai ficar perfeito. Todos nós nascemos com um veneno inoculado, chamado pecado. A gente tropeça. Mas o que eles estão dizendo aqui é que a vida deles anterior é uma vida que não existe mais. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém com cobranças de impostos, devolverei 4 vezes mais. Sabe o que ele está dizendo? Naquilo que eu errei, eu vou consertar. Naquilo que eu tropecei, eu vou corrigir. Aquele velho homem, aquele velho Zaqueu, não existe mais. Aquele velho homem que se aproveitava da força distribuída por Roma, que se aproveitava da força bruta dos soldados, que se aproveitava da lei romana para se enriquecer, esse homem não existe mais. A partir de agora eu devolvo. Aquele homem que era um estúpido, aquele homem que era um bruto, que agredia em casa, que xingava, a partir de agora, da minha boca não sai mais maldição, só sai bênção. Aquele homem que era desleal, aquele homem que era um traidor, aquele homem cujo caráter era duvidoso, ele fala: a partir de agora não. Aquele homem que se envolvia em crime, não se envolve mais. Aquele homem que torcia as palavras, aquele homem competidor, aquele homem invejoso, aquele homem ciumento, aquele homem liguarudo, não existe mais. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver. O que acontece aqui é que aquela fama de pecador dele começa a se desfazer na mesma velocidade com que a fama do cego vai embora.
Porque Bartimeu era só o cego, agora ele é o homem que vê. Porque Zaqueu era só o publicano, cobrador de impostos, aliado de Roma, milionário, sem escrúpulos, ganancioso, mas agora ele fala, peraí, não, esse agora devolve o que rouba, esse agora não tira mais, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar enriquecendo, mas não com fraude, mas não enganando, não extorquindo. Sabe o que acontece quando a gente se entrega para Jesus? Na verdade, quando a gente cansa de viver sem Deus, ou a gente entende que tudo aquilo que a gente estava buscando não é nada. É isso que acontece, um homem que faz as contas, e eu gosto muito de Marcos 8, quando Jesus diz, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aí ele vive bem, mas vive às custas de uma negociata. Ele tem uma posição de chefe, de diretor, de presidente. O que adianta tudo isso? Ele vai perder a alma dele. E aqui ele fez uma conta. Aqui ele falou assim, de que adianta tudo isso? Esses homens, essas mulheres, esses jovens fizeram conta. Fizeram conta. Eu não estou dizendo que a vida deles vai ficar melhor. Deus não promete isso. Deus diz, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar é a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que vai viver vidas que você vai dizer, glória a Deus. E tem gente que vai viver vidas que você vai dizer, glória a Deus. Homens e mulheres, a salvação é simples. Foram também publicanos, olha um exemplo, para serem batizados, e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Responderam, não cobreis mais do que o estipulado. Viva honestamente. Vou falar uma coisa para os mais jovens aqui. A Bíblia fala coisas para a gente, e fala assim para os jovens, obedeça os vossos pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, para que teus dias sejam longos sobre a face da terra. A bênção de Deus depende de obediência. Presta atenção. Se você não conseguir obedecer teu pai e a tua mãe, você não vai conseguir obedecer a Deus. Não vai. Gente que não é treinado na sua rebelião, a carne da gente gosta de se rebelar. Sabia que dentro de nós há uma luta entre carne e espírito? O espírito combate a carne combate o espírito. Quando Deus fala assim, honra teu pai e tua mãe, teu pai vai te falar coisas, e vai dizer, 6 da manhã, hora de acordar, levanta da cama, escova os dentes, arruma a tua cama, e vai para a escola. E você vai falar, não quero, pai. Obedeça teu pai e tua mãe. Deus vai falar, o teu pai vai falar para você, hoje você não vai para a festa. Hoje você vai estudar porque amanhã você tem prova. Deus está te treinando. Porque amanhã Ele vai pedir provas muito mais difíceis da fé. E se você não for treinado no pouco, você nunca vai chegar no muito. Ser fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Você que acha ruim ficar porque eu não quero ficar debaixo da autoridade. Tem gente que acha que a anarquia é boa. É melhor uma autoridade do que nenhuma autoridade. Você que está sem igreja, querido. A igreja nunca vai satisfazer você em tudo. Igreja é ser humano. A igreja é reunião de gente. Eu vou falar para você, esse é o lugar que Deus ordenou a vida e a bênção. Você que não foi batizado, corra. Faça como Zaqueu, desça depressa. Desça depressa. A salvação é simples. Crê no Senhor Jesus, Atos 16, será salvo tu e a tua casa. Se você hoje olha para a sua vida e diz, eu sou um ninguém me vê,
e eu não vejo nada, eu sou um cego. Se você olha para você e diz, eu sou alguém, mas alguém que Deus não vê e não percebe, eu digo para você, ninguém está fora do alcance do Senhor. Lucas 10, 19, Jesus respondeu, hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você sai daqui com uma notícia hoje. Tem salvação para todo mundo. Tem salvação para o bonzinho, que acha que fez tudo certo e que é melhor do que os outros. Tem salvação para o mauzão, que acha que fez tanta bobagem, que acha que Deus não vai ver. O nosso Deus, Ele veio para salvar todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça. É só você crer, mas tem a vida eterna. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Vou orar por você. Assim como nós festejamos hoje a passagem pelas águas de tanta gente, o Senhor tem falado com você há muito tempo. Não se esconda atrás da religião. Eu tenho religião. A religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Não se esconda através de uma vida próspera, financeira, ou abundante na sua família, ou uma vida toda acertadinha. Não se esconda. Eu vou repetir. Só Jesus Cristo pode te salvar. Não se esconda atrás da sua miséria, do teu sofrimento, como quem diz, Deus não olha para mim e não me percebe. Grite, Jesus, filho de Davi. Hoje, Jesus está aqui. Eu vou orar por você. Se você, feche seus olhos. Assim a gente fica mais confortável para tomar as nossas decisões, sem ser atrapalhado, nem distraído por ninguém. Feche seus olhos. Se você hoje está como alguém à beira do caminho, você sabe que Jesus está aqui. E você quer que Jesus abra seus olhos. Você quer que Jesus toque na tua vida, te perceba. Ninguém te percebe. Mas se você quer isso, coloca só a mão no seu coração, só isso. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Coloca a mão. Deus, olha para mim, Deus. Olha para mim. Se você está dentro da cidade, se você olha para a sua vida e diz assim, Deus sabe o que eu fiz. Deus conhece as minhas tramóias. Eu não consigo me escapar de Deus porque Deus conhece os meus pecados. Deus conhece as minhas trilhas. Eu deixei rastros de pecado. As pessoas não sabem, mas eu sei. Mas hoje, você como Zaqueu, quer abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Coloca a mão no seu coração. Coloca, diga eu quero. Eu não estou nem querendo saber se você é católico, evangélico, presbiteriano, batista, assembleano, isso não importa. Se você é espírita, se você é ateu. Você quer hoje falar, Jesus, entra na minha vida? Então coloca a mão no seu coração. Só isso, é tão simples. Aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você, de alguma maneira, acha que você foi esquecido à beira do caminho, ou ignorado à beira do caminho, se você acha que Deus não te ouve, como Bartimeu, e você grita, ou Deus não te vê, como Zaqueu, que sobe para ser enxergado, coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você. Podemos cantar? Podemos cantar no louvor? Nós vamos cantar no louvor aqui. Eu vou pedir para que todos vocês, olha para o lado agora, olha para o lado, fala assim, vamos lá na frente para a gente orar junto? Pergunta para ele assim, você que colocou a mão no seu coração, pergunta para ele assim, vamos lá na frente, vamos dar esse passo
que nem Bartimeu ficou de pé, largou a túnica dele e falou: Jesus, Jesus, estou aqui. Como Zaqueu, ele não conseguia enxergar, ele falou: peraí, Jesus, eu estou aqui. Se você quer que a gente ore por você hoje, durante esse louvor você vai sair do seu lugar, muita gente aqui tomar uma decisão hoje. Vem aqui que a gente vai orar. Vamos orar, todos de olhos fechados. Vamos fazer essa oração juntos. Você que está no teu lugar, você que está aqui na frente, vamos repetir essa oração. A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos com os nossos lábios e no nosso coração nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, seremos salvos, seremos alcançados pela salvação. Então vamos orar, repita comigo, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Pai, nesta manhã, declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu entrego agora a minha vida aos cuidados do Senhor, e eu creio que Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, está escrevendo agora o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e eu passo agora, Deus, a viver uma nova vida, com a bênção do Senhor, e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Rei, é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu agora, Pai, te confesso, diante dessas testemunhas, e rejeito, e peço perdão, por todos os meus pecados, e eu declaro que Jesus Cristo reina na minha vida, na minha história e na minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Agora pode ficar todos aqui que eu vou orar agora por vocês, vocês não precisam repetir. A festa no céu, quando um pecador se volta para Jesus, a festa no céu, quando pessoas se voltam e dizem: Deus, estou voltando para a casa do Pai, porque essa terra não é a nossa terra. Pai, muito obrigado por essa manhã gloriosa, festiva, mas é uma manhã de adoração ao teu nome, Senhor. Obrigado porque os teus filhos, muitos dos teus filhos, amados do Senhor, Pai, estão voltando e declarando agora que o Senhor reina na vida deles, que aquele passado de mentira, de pecado, de dor, de sofrimento, Deus, todo esse passado de destruição, longe do Senhor, eles estão deixando agora aqui aos pés da cruz, e cada um deles recebe agora, Pai, em nome de Jesus, a visitação do Senhor. E eles agora estão ofertando aquilo que eles têm de mais precioso, que são a sua própria vida, estão colocando diante do Senhor, estão confessando o Senhor diante dos homens, diante dessas testemunhas, estão dizendo que a salvação hoje entrou na casa de cada um deles, entrou na vida deles. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor veio sim, o Senhor veio e morreu nessa terra, mas o Senhor ressuscitou, e nessa manhã, a tua vida, a esperança, a salvação está entrando agora em cada coração aqui nesse altar, que declarou que o Senhor agora é o Senhor Salvador, aquele em quem eles confiam. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, que criou os céus e a terra, mas que criou as nossas vidas, e nós declaramos aqui que nós pertencemos ao Senhor, e nós declaramos aqui também que eu e a minha casa, toda a igreja declara, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias, até o fim, amém, oh glória a Deus, amém, amém. Você pode voltar para o seu lugar.